5 erros que fazem você procrastinar mais e eu já cometi todos eles. Vem comigo que nesse vídeo eu quero compartilhar com você muitas vezes, muitos erros que as pessoas cometem em relação à procrastinação. Principalmente erros que você não percebe. Erros em que não deixam você ser produtivo, erros que sabotam você, e talvez isso seja um hábito de recompensa que você tenha. Mas, primeira coisa, o primeiro erro aqui é esperar ter vontade para começar. É um dos erros, um dos piores erros, na minha visão, né? Nesses 5 aqui, eu acho que é um dos piores erros. É o que durante anos eu esperei, ou melhor, durante anos eu cometi. Durante anos eu não consegui compreender o que a vida adulta ela exige quando você se compromete a um desafio, quando você se compromete, quando eu me comprometia a um novo projeto, quando eu não entendi exatamente. Na teoria a gente entende, mas eu não conseguia entender na prática, tá? Mas entender o quê? Sabe quando você se motiva a começar um projeto na segunda-feira? Quando você quer começar uma dieta na segunda-feira? Quando você quer mudar o mundo na segunda-feira? Quando você tem aquela energia, aquela vontade na segunda-feira? Exatamente isso. Na segunda-feira ou melhor, no domingo eu arrumava toda a minha agenda, no domingo eu organizava tudo que eu precisava fazer, na segunda-feira eu começava querendo mudar o mundo, querendo falar com vários clientes, querendo dar as melhores aulas, querendo fazer a dieta perfeita, querendo iniciar nas redes sociais e querendo ser constante. Mas um dia não é constância, vários dias são constância. Então eu chegava com toda energia, fazia tudo, queria mover o mundo, e na segunda-feira eu conseguia cumprir tudo que eu tinha programado, na terça-feira uns 90%, na quarta-feira 50%, na quinta-feira eu já não fazia nada. Porque eu estava cansado, porque mentalmente eu estava exausto, porque mentalmente eu estava exausto, cansado, tinha muita coisa para fazer, tinha me comprometido com coisas que durante a semana eu não consigo cumprir, ou melhor, eu não entendia que eu precisava fazer sem querer fazer. Como isso? Mas isso é tão complicado muitas vezes, isso foi complicado muitas vezes, mas hoje não é tanto, que é o vontade de fazer, muitas vezes você espera, você quer, você quer mudar, mas você espera a vontade. E isso não acontece. Na maioria das vezes não acontece. Eu trago exemplos dos meus alunos. Exemplo, musculação. Musculação é o que a maioria das pessoas não faz. É, é, o, é, é o investimento mais barato para a sua saúde. É um investimento mais barato, é um investimento mais fácil, é um investimento que você precisa ir na academia, pedir um treino para o instrutor e fazer. Simples assim. Só que ao mesmo tempo é um investimento para a sua saúde mais trabalhoso, porque ele precisa ser feito todos os dias e você precisa ir mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Quando eu atendo os meus alunos de personal trainer, a parte presencial, muitas vezes eles olham para mim e dizem: pô, eu tava sem vontade de vir, mas eu vim por tua causa. Eles falam isso para mim. E isso também é gratificante porque eles estão vindo na minha aula não só pelo, pelo meu conteúdo técnico, mas pela minha pessoa. E a maioria das vezes eu falo com eles, eu treino musculação 5 vezes por semana, eu treino jiu-jitsu 2 vezes por semana. E eu
tenho vontade de treinar musculação todos os dias? Não, mas eu faço, porque precisa ser feito. Ah, eu chego com tesão para treinar musculação. Hoje é treino de peito, hoje é treino de costas, hoje é treino de perna. Eu chego com esse tesão? Não, mas eu faço. Por quê? Porque eu fiz o que precisa ser feito. E quando você entende que precisa fazer, você tem de fazer o que precisa ser feito, você começa a tirar a motivação da equação. Você tira o sentimento da equação. O sentimento é: eu tô cansado, mas mesmo assim eu vou treinar. Ah, eu estou me sentindo chateado com alguma coisa que aconteceu, mesmo assim eu vou treinar. Ah, eu tô bravo, tô triste, mesmo assim eu vou treinar. Mesma coisa, semana passada na quinta-feira, que é o dia que mentalmente eu estou mais cansado, cheguei do trabalho às 20, eu me arrumo rápido e vou pro jiu-jitsu. E aí eu sentei no sofá, eu cheguei mais cedo, às 19, minha esposa estava no quarto estudando, eu cheguei em casa, olhei para minha esposa e falei: pô, eu tô cansado hoje. E ela olhou para mim e disse: por que você não fica em casa? Eu olhei para ela e disse: não, 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 não. Eu me comprometi a ir 2 vezes por semana no jiu-jitsu. E eu sabia que se eu não fosse naquele momento, eu iria somente 1 vez na semana. E eu não quis fazer aquilo comigo mesmo, porque eu tinha me comprometido. E eu respirei, coloquei a roupa, comecei a pular, falar comigo: vamos, 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 vamos. E a minha esposa olhou pra mim: tu é louco? Eu falei: eu sou, sou louco. Mas eu tinha me comprometido comigo mesmo. E eu falei que eu ia. E fui treinar mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo mentalmente esgotado, eu fui. E eu me senti muito melhor. Por quê? Porque você jamais vai se arrepender de ter ido treinar. Jamais. Então, esse é um dos primeiros erros que as pessoas cometem, que é esperar ter vontade para começar. Não espere. Não dependa de nenhum sentimento para começar. A motivação é importante? É importante para um caralho. É muito importante porque faz você dar os primeiros passos. Mas, durante o seu processo, a maioria das vezes você não vai ter vontade de fazer. Pode ter certeza disso, mas mesmo assim, faça. O segundo erro mais comum que eu anotei aqui, fazer uma lista enorme de tarefas. Isso também é uma coisa que me assombrava, hoje assombra muito menos. Primeiro, como no vídeo anterior que eu compartilhei aqui com vocês, essa é a minha lista de tarefas. O primeiro aqui, ó, são vídeos para o YouTube, o segundo são Reels para o Instagram, o terceiro são postagens fixas para o Instagram, e o quarto item aqui é postagem fixas e uma carta para o Substack, que é uma rede que eu tenho aqui, que é uma rede social que as pessoas elas compartilham mais textos. E se você ficar interessado em receber uma carta minha todos os dias com textos reflexivos, aqui abaixo eu vou compartilhar o link para você, e também me segue aqui no Instagram para a gente ficar mais próximo. E é uma lista de tarefas. E como é que eu divido a minha lista de tarefas? Primeiro, eu coloco o máximo que eu consigo fazer, o mínimo que eu consigo fazer, que é o bom, é o máximo, o bom e o mínimo. O máximo aqui eu coloquei 5 vídeos para gravar para o YouTube. Se eu gravar 3, ok. Se eu gravar 2, é o mínimo que eu preciso fazer. Então, no mínimo por dia, são 2 vídeos gravados para o YouTube. É o que eu preciso fazer. Para o Instagram, no mínimo, no máximo 4 Reels, no mínimo 1 Reels. Postagem fixa, no mínimo uma postagem fixa, no máximo 2 postagens fixas. E para o Substack, no máximo 2 postagens, no mínimo uma carta. Percebe que eu trouxe para você o máximo e o mínimo. Quando você coloca o máximo e quer fazer o máximo, no primeiro dia vai dar certo, no segundo dia você vai conseguir 90%, no terceiro dia você vai fazer 50%. E o que acontece quando você não consegue cumprir o máximo das tarefas que você tinha concordado com você mesmo? Você se frustra. E aí você quer abraçar o mundo, e aí você quer fazer tudo num dia só, e você não consegue. Você não consegue, e na maioria das vezes você não vai conseguir.
E as pessoas falam, você precisa dar o seu máximo, você precisa fazer dar certo, você precisa dar o seu máximo todos os dias, só que o seu máximo hoje é 100%, amanhã vai ser 20% da sua energia. No outro dia vai ser 30, no outro dia 50, no outro dia 20. Esse é o seu máximo. Entenda que você precisa ser constante. O constante é você fazer o mínimo necessário para o seu objetivo. Como, por exemplo, construir minha comunidade no YouTube, no Instagram e no Substack. Então, no mínimo, eu preciso postar um vídeo por dia, eu preciso postar uma postagem por dia no YouTube e eu também preciso mandar uma carta por dia. Esse é o mínimo que eu preciso fazer. E quando eu cumpro o mínimo, a minha cabeça entende: opa, bacana, legal, gostei. Pode melhorar? Posso. Por quê? Esse é o mínimo. E se eu já cumpri o mínimo porque o mínimo é mais fácil, então é assim que eu preciso fazer, o mínimo. E se eu fizer 2 vezes isso, tá ok. Se eu fizer mais, tá melhor. Mas o mínimo que eu preciso fazer é um vídeo por dia no YouTube, uma postagem por dia no Instagram e uma postagem por dia no Substack. Assim eu consigo gerenciar a minha frustração. E na maioria das vezes eu não vou alimentar a minha frustração porque eu não vou exigir muito e não vou querer abraçar o mundo, coisa que eu não consigo. Eu não consigo. E é tão libertador quando você fala que você não consegue abraçar o mundo. É libertador. Esse foi o segundo erro. O terceiro erro aqui que eu quero compartilhar com você, que há uma diferença entre planejamento e execução, é uma diferença de estar ocupado e ser produtivo. É a mesma coisa. Sabe quando você começa a anotar as tarefas, quando você começa a organizar suas coisas? Por exemplo, eu organizo o meu dia de 3 formas. Organizando as tarefas, a minha agenda eu organizo no Google Agenda e postagens, roteiro e o que eu tenho que fazer em relação às redes sociais eu organizo no Notion. É uma delícia você fazer uma organização do mês inteiro. É uma delícia. Por quê? Cientificamente falando, quando eu organizo, quando você planeja fazer alguma coisa, eu planejo fazer minha dieta, eu organizo as minhas refeições, eu planejo treinar 4 vezes por semana nesta semana, eu planejo pesquisar sobre determinado assunto em relação a um projeto que eu quero iniciar, eu planejo fazer uma aula de inglês, eu pago um curso e não faço, eu pago aulas de mentoria e não cumpro o que o meu mentor falou. Perceba que quando o nosso cérebro imagina, idealiza uma ideia ou planeja uma ideia, funciona da mesma, a gente recebe a mesma recompensa de execução, de quando a gente executa. É uma coisa muito louca. Tem uma pesquisa, um trabalho, eu vou pegar aqui no meu livro, que é no livro retirado do livro Comporte-se, que foi um cientista, um trabalho retirado do livro Comporte-se, que foi um cientista em que ele pegou duas pessoas, 2 grupos, em que um era pianista e eles treinavam o piano, né, determinada canção, eu não lembro, eu acho que é determinada canção no piano, e outro grupo de pianista que treinavam determinada canção só mentalmente, imaginando que estavam fazendo a mesma canção, praticando a mesma canção. E o que aconteceu? Os dois tiveram um remapeamento neural, ou seja, os dois tiveram uma ativação neural para a mesma atividade. Ou seja, o que ele trouxe? Que quando você pratica algo como tocar piano e você imagina você tocando piano, você tem a mesma ativação no cérebro. E isso também é uma recompensa.
Percebe o quanto isso é importante, principalmente para entender a diferença de execução e planejamento? Só que o que acontece? A única maneira de você sair de onde você está é executando, não é planejando, não é pensando no que você precisa fazer. Em questão de recompensa para o cérebro é a mesma coisa, mas em relação a futuro, a objetivo, a estar mais próximo do seu objetivo, isso não vai mudar nada. Você precisa agir, você precisa executar. É diferente de eu planejar postagens para 30 dias e ao mesmo tempo postar 30 dias. É muito diferente. Vamos para o quarto erro. Buscar condições perfeitas. Ah, isso aqui é muito louco. Por quê? Porque nós, seres humanos, entra em questão uma coisa chamada comparação. A gente vê a pessoa tendo uma dicção melhor, a gente vê uma edição bacana, a gente vê uma publicação com um stories perfeito, a gente vê as pessoas treinando, a gente vê as pessoas. Só que a gente não sabe quais condições essas pessoas estão fazendo aquilo. Primeiro, vou procurar estudar mais. Vou procurar comprar o tênis perfeito. Vou esperar o mês acabar. Vou esperar ter as condições perfeitas. Vou procurar ler um pouco mais para começar a gravar conteúdos para o Instagram. Vou procurar aprender mais edição de vídeos para gravar conteúdos para o Instagram ou conteúdos para o YouTube. Isso durante um mês foi um erro gigantesco meu. Por quê? Porque eu esperava as condições perfeitas e elas nunca chegaram e nunca vão chegar. Por quê? Porque cada vez que eu vejo um vídeo meu, eu vejo que tem que melhorar. Por quê? Porque faz parte do ser humano isso, o progresso, o melhorar, faz parte. Então, buscar condições perfeitas é um erro que hoje eu estou lidando muito melhor, mas que me atrapalhou o iniciar um projeto no YouTube. E o quinto e último erro que eu cometi também, se punir quando procrastina. Nesse aqui, a punição, que ela tem um ciclo de punição, que primeiro, eu sei o que eu preciso fazer, eu fujo do que é difícil. Mesma coisa, eu preciso gravar um conteúdo para o YouTube. Então, ao mesmo tempo, isso demanda a energia do meu cérebro. Eu demando ler um roteiro, eu demando sintetizar as ideias, início, meio e fim, eu demando prestar atenção, falar com você atrás da câmera, eu demando ter uma organização para isso. Porém, se eu procrastinar, que no caso é mexer no celular, buscar conforto na rede social, até muitas vezes comer, que é o que acontece comigo, eu vou procrastinar. Então, eu sei o que eu preciso fazer, eu fujo do que eu preciso fazer buscando uma recompensa na comida, eu me frustro porque eu não fiz o que precisava fazer, me frustro por procrastinar, eu me frustro por descontar a minha frustração na comida. Assim, eu tenho um ciclo vicioso, porque eu desconto na comida a minha frustração. E eu sei disso. E muitas vezes o meu comportamento, que é um padrão de comportamento que eu tenho, acontece. E isso me frustra, porque quanto mais eu desconto na comida, mais eu fico distante do corpo que eu quero. E isso me frustra. E aí, ao mesmo tempo, isso fica um ciclo vicioso. Talvez a sua frustração seja ficar nas redes sociais, ou até mesmo maratonar uma série, ou até mesmo ficar até 3 horas da manhã assistindo videozinho no YouTube ou no TikTok. Então talvez seja isso. Mas lá no fundo você sabe que fazer isso você vai se sentir frustrado, você vai perder noites de sono e ao mesmo tempo você está se sabotando. Até quando você vai continuar com isso? Até quando?
vai me dizer que ficar até as 3 horas da manhã vendo série, maratonando série, é bom para você? Eu acho difícil. Então, relembrando, vou recapitular aqui os erros. Esperar a vontade para começar, esperar a vontade para começar, fazer uma lista enorme de tarefas, confundir planejamento com execução, buscar condições perfeitas que nunca vão aparecer e se punir quando a procrastinação chegar, ou melhor, quando você procrastinar. E até agora, se você chegou nesse vídeo, se você chegou no final desse vídeo, que a maioria das pessoas não chega, comente abaixo procrastinação, para eu saber que você chegou até o final. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e também se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.